somos fracos aí, rogamos, clamamos ao Senhor, a sua graça, o seu poder para nos levantar e nos manter de pé, caminhando rumo à santificação, esperando, aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo, para estarmos com Ele eternamente na glória. Que seja assim, cada dia da nossa vida, e seja o nosso desejo, nossa oração, o nosso trabalho espiritual constante. Nós temos visitantes hoje, temos um casal que chegou ali, poderíamos conhecê-los, por favor? Gessiele, Graciele, ok? Guilherme, tá bom, já conheciam a igreja? Não, primeira vez? Tá bom, é um prazer tê-los conosco aí. São daqui mesmo, de Blumenau? Agora sim, mas eram de outro lugar, né? Eram de Rio Grande do Sul. Podemos saber qual cidade? Santa Maria. Muito bem, é um prazer. Trouxe chimarrão, não? Bate, não? Tem uma gaúcha ali, né? Minha esposa, de Novo Hamburgo. Tem mais gaúcho aqui na igreja, não, né? Najib é cidadão do mundo, né, Najib? Já andou por tudo canto aí, né? E temos uma moça ali também. Está perto do Tiago, não sei se tem... Não tem nenhum, não. Tudo bom? Você é? Bom dia. Como? Ali? Ari? Brasileira? Sim. Que às vezes pode ser venezuelana, né? Ou seja... com um nome diferente do nosso, mas tá bom. Mas é bonito o nome, né? Tá bom, primeira vez aqui? É de Blumenau mesmo? Tá, não é do Rio Grande do Sul, não? Não, lá de cima. Vocês imaginam onde que é lá de cima, né? É longe, né? Ari, prazer. Sempre que quiser, chegue e seja bem-vinda, ok? Em nosso meio aí. Mais algum visitante? Não, todos de casa já, né? Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Filipenses 3, do verso 1 ao verso 10. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Muito obrigado a Deus pela sua palavra, obrigado a Deus pela revelação que o Senhor dá a nós. Somos pequenos, fracos e limitados, não conseguimos por nós mesmos entendê-la, compreendê-la e até mesmo praticá-la, e permitir que ela trabalhe em nossos corações, faça a diferença no nosso dia a dia, mas rogamos ao Teu Santo Espírito que nesse momento realize esse trabalho, para que nós possamos contemplar as belezas das Sagradas Escrituras, daquilo que o Senhor quer revelar a nós,
pedimos, ó Deus, que nesse momento esteja abrindo os nossos corações e mentes, ouvidos e olhos, ó Deus, para perceber as maravilhas que estão inseridas aqui nesta palavra, nesse trecho, ó Deus, que acabamos de ler, e nessa meditação possamos ser edificados pela mesma, mediante a ação do Teu Santo Espírito. Obrigado por cada um que aqui está, que possamos sair repletos, ó Deus, do desejo de glorificar ao Senhor, não apenas baseado em sentimentos, mas sim, ó Deus, num desejo real, vindo realmente do trabalho do Teu Santo Espírito, de glorificar ao Senhor e sermos transformados a cada dia para a honra e glória e louvor do Teu nome. Muito obrigado, nós pedimos e agradecemos por estarmos aqui. Fazemos esta oração nos méritos e em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Paulo vai começar, talvez, assim como todo pregador, né? Será que eu já preguei sobre isso? Eu acho que eu já preguei sobre isso. Será que o povo vai achar ruim se eu falar de novo sobre isso? Né? E me parece que Paulo, talvez, não sei se ele tem essa preocupação, mas ele vai dizer assim, olha, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, a mim, no final do versículo, né, a mim não me desgosta e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Me parece que Paulo, olha, eu vou falar de novo isso, né? Mas calma lá, eu preciso falar. Por quê? Eu não tenho problema em falar sobre isso, porque é segurança para vós. Paulo está dizendo para a igreja dos Filipenses, é bom que eu esteja repetindo isto várias vezes, para que vocês, no caso nós, né, a palavra do Senhor está falando a nós, a mim, a você, a cada um de nós, para que nós tenhamos segurança de que quando acontecer determinadas coisas, nós tenhamos efetivamente aquela segurança de tomar uma posição clara, firme e segura na palavra, não no que eu acho ou penso, mas na palavra especificamente, com relação ao próprio zelo, com relação ao Evangelho. Paulo vai falar isso, por exemplo, nós já lemos, né? E é por isso que eu imagino que Paulo está falando, olha, não me desgosta falar a mesma coisa, né? Porque ele vai falar no capítulo 1, versículo 27, versículo 28, vamos ler o 27 e o 28. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, no versículo 27, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ficar firmes, vocês precisam ficar unidos, lutando juntos pela fé evangélica. Nós falamos sobre isso, né? Trouxemos aqui uma meditação a esse respeito. Agora, o que é que pode atrapalhar essa luta? O que é que pode atrapalhar essa união? A maior luta nossa, irmãos, é a união. A maior luta nossa é mantermos-nos unidos. E o que é que pode atrapalhar essa união? Versículo 28 vai falar. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Os nossos adversários vão tentar atrapalhar esta união. Nós acabamos de cantar há pouco, né? Não, cantamos outro hino, né? Eu estava pensando naquele hino, aquele louvor, que eu esqueci de novo. Oi? Passa, né? Não, pensei que era a caixa. Nós cantamos há pouco, louvemos ao Senhor, Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Mas na verdade eu estava pensando naquele outro hino que é muito parecido com esse, eu confundo, né? Louvemos, louvemos é o que nós cantamos, né? Eu confundo, agora eu esqueci, mas fala que nós andaremos juntos pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração. Eu confundi os louvores aí. Mas nós cantamos esse hino, né? Nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Quando Cristo veio, em João 17, ele vai ler para que todos sejam um. A oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus é que nós todos, que a igreja seja um corpo em Cristo. E eu não falo isso necessariamente com relação às denominações, não é?
Eu não falo necessariamente com relação às diferenças denominacionais. Eu vejo que neste ponto não tem que haver uma denominação, porque eu penso que o versículo que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, né, Deus vai se revelar de diversas formas. Né? Uns creem desta forma, outros creem desta outra maneira. Você vai ter, com relação à escatologia, diferenças de pensamento. Você vai ter, com relação ao batismo, também diferenças de pensamento. E todas essas ideias, elas têm a sua base bíblica, né? Uns batizam por aspersão, outros batizam por imersão. Nós vamos ter essas diferenças denominacionais, doutrinárias, percepções diferentes, mas nenhuma delas nós temos que brigar por causa disso, né? A menos que seja com relação à graça de Deus em Cristo Jesus. A salvação é só em Cristo, não é por obras. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, né? Mas enfim, na multiforme sabedoria de Deus, eu não percebo que as denominações sejam efetivamente um problema. Seria maravilhoso se todos fossem uma denominação só, né? Mas o nosso problema é quando acontecem divisões por causa de atritos e conflitos e vaidades, talvez dinheiro, talvez poder, ministério. Eu quero ser melhor, eu quero ser maior, o meu ministério é maior, aquele ali é muito fraco, né? Certa vez nós estávamos numa igreja, uma igreja de renome, isso foi lá em Santana do Livramento, né, no Rio Grande do Sul, na fronteira lá. E nós estávamos visitando um trabalho ali, e chegou o pastor ali, acho que era o bispo da região ali, e ele falou, olha, o pastor, vai vir um novo pastor para cá, para a igreja. Eu acho que até era a posse do pastor. Um pastor estava saindo e o outro estava chegando, se não me falha a memória, salvo engano aí. E ele falou, só que tem que vir, tem que mostrar serviço. Tem que vir, tem que dar produção. Ele falou bem assim. Eu falei, eu não estou aqui para dar produção. Eu não estou aqui para mostrar serviço. Eu estou aqui para viver a vida cristã, realizar o meu trabalho, a minha missão. O Senhor vai acrescentar aqueles que Ele mesmo quer. Claro que é mediante a nossa vida de oração, de trabalho, vamos evangelizar. Nós sabemos o que temos que fazer. Sabemos que nós temos, tenho falado com os irmãos, né, tenho realizado alguns estudos com algumas pessoas. Agora, elas vão aceitar? Não sou eu que convenço elas. Eu não tenho que dar produção. O que eu tenho que fazer é realizar o meu trabalho. No mais, é o Senhor quem vai acrescentar as almas, como Ele mesmo quer, conforme nos relata em Atos, né? Agora, o que acontece, são essas coisas que se dão, essas ideias que são lançadas de dar produção, de ser melhor, de ser maior, vão gerar atritos, como acontecia, por exemplo, na igreja dos Coríntios, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Tinha divisões na própria igreja, na própria denominação, na própria igreja local. E aí cria ciúmes, cria-se invejas, criam facções, não necessariamente denominações, mas facções dentro do mesmo grupo, por motivos pequenos. Esses são os nossos verdadeiros adversários. Isso muitas vezes é causado, é lançado, isso muitas vezes é iniciado, o paviozinho ali é aceso por líderes. Por líderes. Líderes como eu, né? Assim, como um líder que sou, posso também, de alguma forma, ser humano que sou, estar agindo da mesma forma. Cabe à igreja olhar e perceber isso e estar também sempre alerta. Por isso que Paulo vai dizer, Paulo não está escrevendo aos líderes, Paulo está escrevendo à igreja: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. E com que a igreja realmente está se satisfazendo? Com o que nós, como igreja, estamos nos satisfazendo? Estamos rejeitando as coisas de valor ou estamos aceitando refugos, aceitando simplesmente qualquer coisa que desejamos e temos prazer e rejeitando aquelas coisas de valor que podem dar-nos uma vida de excelência em Cristo Jesus, rejeitando essas coisas e aceitando simplesmente coisas que deveríamos jogar fora? Eu falo isso porque a gente tem visto, quando você conversa com pessoas, a primeira coisa que eles falam são os refugos. E nós vamos explicar o que são os refugos, né? Porque Paulo vai falar no versículo 8,
versículo 8 do capítulo 3 de Filipenses, vai dizer: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Existem algumas coisas que nós precisamos rejeitar. Existem algumas ideias que nós precisamos jogar fora, porque é lixo. Em outras versões, eu não sei como é que está a sua versão, a palavra refúgio. Escória. Alguma outra versão? Se eu não sei qual que é a sua versão, é corrigida, irmã? Esterco. A versão corrigida fala esterco. É forte isso, né? Agora, o que é esse refúgio, essa escória, esse esterco ao qual Paulo se refere? Vamos pensar nisso? Sem querer forçar, né? Sem querer forçar aqui a interpretação, mas trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa cultura, trazendo para os nossos dias, o que seriam essas escórias e refúgios, ou, né, que pode até causar uma repulsa em nós, o que é esse esterco? Né? Essa palavra realmente cabe aqui? A primeira coisa que eu queria tratar é quem vai oferecer isso. O que é que estamos aceitando como coisas de valor que na verdade não são? O que a igreja está aceitando e está se banqueteando com isto, quando na verdade se alegrando com essas coisas, quando na verdade deveria estar se alegrando no Senhor? Lembra Filipenses 4:4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegria no Senhor. Com o que estamos nos contentando, com o que estamos nos alegrando? Eu trouxe há alguns meses atrás, acho que foi até em outubro, quando eu falei sobre Halloween, sobre como que essas coisas são colocadas na igreja e muitas vezes aceitas, como se fossem coisas de valor, não tem nada a ver, e a gente vai aceitando. Mas Paulo, preste atenção, ele começa no versículo 2 dizendo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Existem duas linhas de líder aqui, que Paulo, pelo menos aqui, Paulo coloca, e ele caracteriza esses líderes, ele dá uma caracterização para eles: cães e maus obreiros. Cães e maus obreiros. O que são cães? Cães, como eu lembro, nós falamos um pouco sobre isso naquela semana. Cães, naquele tempo, eles não eram esses animalzinhos fofos que nós temos hoje, né? Se existissem os terriers, né, nos tempos de Paulo, ninguém ia querer ser um cãozinho. Hoje sim, né? Os terriers querem ser cãozinho, gatinho, pandinha, né? Mas ninguém ia querer ser um cão, porque não era um animal aceito, era um animal repulsivo na sociedade dos tempos da igreja primitiva. Era um animal que causava repulsa porque é como um urubu, vamos dizer assim. Os cães eram como urubus, né? Ali, num determinado sentido. Porque eles andavam à margem da sociedade e comiam carniça e comiam, enfim, coisas que eram jogadas, né? Ou seja, eles se alimentam de coisas sem valor. E Paulo está comparando esses líderes como cães. Percebam, quando nós olhamos em Atos 20, Atos 20, versículo 29, antes de partir para Jerusalém, Paulo se reúne com os anciãos da igreja ali, de Éfeso, e ele diz no versículo 29, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E no versículo 31, né, ele vai começar ali, portanto, vigiai.
Ou seja, haverão de surgir líderes, homens eloquentes no meio de vós, que na verdade são lobos, são cães, e vão querer devorar o rebanho. Vocês não podem aceitar isso. E o que um cão quer? Se alimentar. Ele quer saciar a sua fome. E o que seria isto, antes de mais nada? Né? Seria a ganância. Eu preciso ter sucesso para eu ter mais, e eu ter mais, e eu ter mais. Quantas denominações não trouxeram já, ou movimentos religiosos já trouxeram vergonha para o Evangelho, se é que podemos dizer assim, por causa desta ganância com relação a bens materiais, com relação ao desejo de se locupletar, ou seja, de se abastecer de dinheiro, através da fé dos fiéis. Através da fé dos fiéis. E dessa forma, nós precisamos perceber, a igreja precisa perceber isso, que nós não estamos, como Paulo diz, mercadejando o Evangelho. E quando nós percebemos alguma coisa nesse sentido, precisamos nos alertarmos sobre isso e dizer, opa, isso aí não vem do Senhor. A igreja, ela pode ter ali a sua renda, ela deve ter a sua renda para o seu sustento mensal, né? Como nós temos falado, tem a conta de água, a conta de luz, tem ali as despesas naturais, né? Uma oferta ali para o pastor, para o obreiro que está ali, como a palavra de Deus diz, digno é o obreiro do seu salário, né? Talvez ter uma reserva ali para um projeto futuro, nada disso é um problema, mas a igreja não está para viver se abastecendo de dinheiro e tendo ali um império financeiro para poder fazer coisas grandiosas, não. A igreja precisa caminhar conforme a própria proposta do Senhor, as próprias direção do Senhor a cada dia, porque a igreja depende de Deus, ela não depende do quanto eu tenho em caixa, a igreja depende do Senhor. Nós tivemos problemas, por exemplo, em determinado tempo, alguém estava preocupado com a igreja, acontece um vento e destelha tudo, nós precisamos guardar dinheiro, né? Se dá um temporal aqui e as telhas da igreja, né, do salão, irmão, se isso acontecer foi porque Deus mandou. Se nós tivermos dinheiro, vamos lá, vamos comprar a telha e deu. Se não tivermos dinheiro, vamos sentar, vamos ajoelhar e vamos orar que o Senhor vai mandar. É assim que é, ou então vamos trabalhar, fazer alguma coisa. Agora, se pudermos ter uma reserva, né, para nós resolvermos esse problema, amém, né? Agora, se não temos, nós temos um Deus maior do que qualquer vento, maior do que qualquer trovoada, maior do que qualquer problema. Então, agora, por que pensamos assim? Porque a nossa sociedade, ela pensa assim, é uma sociedade capitalista. É uma sociedade que muitas vezes está vendo o outro mediante o carro que usa, mediante a roupa que veste. E Tiago vai falar sobre isso na sua carta, né? E não haveria de ter obreiros que têm esse mesmo pensamento, de ter dinheiro, de ter uma conta bancária cheia, para poder ter um carro bom, um carro que onde ele chegue, todos vão, esse aí é de Deus, olha o carrão dele. Não tem nada a ver, não faz sentido esse tipo de pensamento, mas muitos pensam assim. São cães que querem se alimentar só de coisas que passam. O dinheiro vai ficar, as coisas materiais vão ficar. Mas tem muitos líderes que infelizmente estão à frente do trabalho e estão realizando esse tipo de coisa. A igreja precisa estar atenta a isso. Ou então os maus obreiros. O que seriam os maus obreiros? Talvez a minha interpretação é que os maus obreiros, eles não estão na categoria dos cães, aqueles que querem devorar, aqueles que querem dinheiro, querem poder. Não. Os maus obreiros são aqueles displicentes. Ele está ali, ele vem domingo, ele traz a palavra. Talvez a igreja está com problemas de relacionamento, está aquele irmão com aquela irmã, aquela família, aquele casal, mas eu venho aqui, eu prego e está tudo certo. Eu fiz a minha parte e vocês. É claro que tem coisa que o pastor não pode fazer. Eu não posso mover o teu coração. Eu não posso ir lá e mudar o que você pensa. Eu não posso fazer. Mas que eu vou sentar com você e vou conversar, isso com certeza. Que você vai sentar, que você vai ouvir, que talvez eu não estou contente com aquilo, com certeza. Porque os maus obreiros são aqueles os políticos, que de forma displicente não apacentam o rebanho.
não percebem que a igreja precisa ir naquela direção. Opa, a igreja está vindo para cá, eu como pastor tenho a responsabilidade de trazê-la novamente para o eixo. Lembram quando Paulo teve que chamar Pedro? Aquele pequeno erro de Pedro de estar com os gentios, e quando o Tiago e João chegam, ele sai de forma dissimulada, Paulo viu aquilo, opa, enquanto você estava, o Tiago e João não chegaram, você estava com os gentios, mas quando eles chegaram, judeus que são, aí você saiu do meio dos gentios e, não, eu também sou judeu. Para que isso? A igreja não tem diferença. Paulo teve que trabalhar aquilo forte em Pedro, e a palavra do Senhor diz que eles tiveram ali uma conversa muito dura. Paulo foi duro, foi severo com Pedro, exatamente para inibir essa prática, porque se naquele ponto começasse um desvio, imagine aonde chegaria, se dos próprios apóstolos tivesse esta postura, imagine o que seria na igreja. E assim, muitas vezes, Paulo vai falar para os coríntios: vocês querem que eu vá com amor ou eu tenho que ir com vara e repreensão? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele tem que ser duro com aqueles irmãos. Esse é o trabalho do pastor. Às vezes ele não é muito simpático, mas é o trabalho do pastor. E muitos não querem passar por isso. Muitos não querem se submeter a eu falo com os meus alunos, né? Tem alguns, professor, aqui a galera não gosta da tua aula. Eu falei, não é que eu não gosto da minha aula, vocês não gostam de mim. Vocês não gostam de disciplina. Vocês não gostam, porque quando, por exemplo, eu vou fazer a chamada, eu não gosto de ninguém falando. Eu vou fazer a chamada, eu quero silêncio absoluto, e eu exijo silêncio absoluto, e eles não gostam disso, porque adolescente não gosta de silêncio absoluto, mas eu exijo silêncio absoluto, e enquanto não tem silêncio absoluto, eu não faço a chamada, eu não termino a chamada. É chato, né? Mas eu sou assim, eu faço assim. Agora eu falo, agora imagine se vocês gostassem, eu, homem de 53 anos, e vocês... alguma coisa estaria errado comigo ou com vocês. Ou vocês seriam velhos demais para a idade de vocês, ou eu querendo ser um adolescente como vocês. São duas coisas diferentes. Então, às vezes não queremos esse tipo de incômodo e desconforto, né? Mas até que gostam, né? Porque muitas vezes tem jovens aqui que vêm aqui na igreja, né? Alunos meus que acabam vindo aqui. Mas enfim, nós, voltando para o ministério pastoral, nós precisamos entender isso, e muitos obreiros não entendem isso, eles querem só os louros, talvez podemos chamar dos políticos de púlpito, né? Aqueles que estão ali só para ter a simpatia de todos, né? Agradar a gregos e troianos, e se tornam displicentes. E lá no Velho Testamento, Ezequiel 34:2, por exemplo, a palavra do Senhor vai nos dar um exemplo disso aí. Ezequiel 34:2, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais os cevados, mas não apacentais as ovelhas. É disso que está falando. O Senhor está olhando para os líderes de Israel e eles não estão realizando o trabalho deles, de ser líderes, né, de pastores. Na verdade não tinha pastor naquela época como tem na igreja, mas ele está se referindo aos líderes, aos reis, aos sacerdotes, que não estão realizando o trabalho de líderes que deveriam realizar. E quando eu penso nisso, eu penso naquele caso de Neemias. Eu não sei se os irmãos se lembram, Neemias, quando da construção ali dos muros, né? Neemias é mandado a Jerusalém e Neemias 13, versículo 4, isso para mim é um caso muito interessante, sempre me choca quando eu vejo, quando eu leio isso, e eu percebo quanto que nós, como seres humanos, nós precisamos estar vigiando com relação a isso.
Neemias 13, versículo 4. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, Eliasibe então era um sacerdote, era um líder, podemos dizer, era um pastor no povo de Israel, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos, os cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Versículo 6, mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, ou seja, quando Eliasibe proporcionou para Tobias este cômodo confortável, não é? Para que ele pudesse ali ter o seu aposento, Neemias não estava em Jerusalém. Versículo 7. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Aqui tu não vai ficar, Tobias. Aqui não. E ele pegou os móveis, a cama, a geladeira, o frigobar, pegou enfim, arrancou tudo. É possível que se fosse nos nossos dias, alguém diria, ô Neemias, você não tem amor no teu coração, não. Coitado do Tobias, coitado, só quer uma casinha. Na verdade ele é sogro do Eliasibe aí, é parente de Eliasibe. Poxa vida, que falta de amor é essa? Você não serve para ser sacerdote não, tá? Você não tem qualificações, você é muito orgulhoso, você não tem qualificações para esse ofício não, tá, ô Neemias? Deus te mandou aqui para a construção dos muros, te deu toda essa liderança, mas você não é capaz disso não, você não tem amor no teu coração. Para que fazer isso com Tobias, coitado? Já é um senhor, coitado de Tobias. Se fosse hoje seria isso. E eu não duvido que naqueles dias Tobias ouviu esse tipo de coisa. Eu não duvido que Tobias ali nos ciclos fechados tenha ouvido, ele passando numa rua ali, numa esquininha ali, tu viu o que Tobias fez? Mas que é isso? Com certeza o Neemias ouviu isso. Mas quem era Tobias? Quem era Tobias? Quando nós olhamos para o capítulo 6, versículo 1, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e encontremos-nos nós aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal, ou seja, Sambalate, Gesem e o tal do Tobias, queriam matar Neemias. Por quê? Porque eles não queriam a construção do muro. Esses homens queriam eliminar Tobias. Agora, a questão de Neemias não era com relação à sua vida. A construção do muro era um propósito de Deus para o povo de Israel. Tobias não estava contra os projetos de Neemias, estava contra o projeto do próprio Deus. Por isso esse homem não merecia ter um local na casa de Deus. Ele não merecia pertencer ao povo de Deus. Ele tinha que estar fora, ele tinha que ser expulso dali, porque ele foi contra o Deus de Israel. E qualquer pessoa que se levante contra o Deus de Israel na igreja precisa ser expulso do nosso meio. Não porque eu quero, não por vaidade, pelo meu prazer, eu não gosto de você, então fora. Não é isso. Estamos falando da palavra de Deus, o zelo pela palavra do Senhor. Paulo vai dizer a Timóteo como devemos proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte. Isso, irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. E se nós aceitarmos obreiros que estão trazendo esse tipo de atitude, sendo displicente com relação ao rebanho, ou simplesmente usando o rebanho, a igreja, para se beneficiar financeiramente como cães se beneficiam de carniça ou de carne jogadas sem serventia nenhuma,
O que será? Na verdade, nós temos muito disso, a igreja tem sofrido muito por causa disso, que homens que se levantam e daqui a pouco percebe-se que o objetivo deles não é exatamente a glória do Senhor. A gente vai percebendo isso no decorrer do tempo. Portanto, precisamos rejeitar essas coisas que são refugos, né? E esses líderes que oferecem isso, mas o que são esses refugos? Paulo vai falar aqui. O que seriam isto? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que seria a falsa circuncisão? Existia uma circuncisão verdadeira no tempo do Velho Testamento, que Deus determinou aquele ato, aquele rito para que os homens, o povo se identificasse com a ordem do Senhor. Havia o rito que significava uma limpeza física, até para proteção do próprio povo, saúde, questão de saúde, mas também havia o que espiritual, da obediência. Deus mandou, vamos fazê-lo. É uma identificação, o povo é caracterizado por esta marca, então vamos fazê-lo, por obediência ao nosso Deus. E esta é a verdadeira circuncisão, não simplesmente um ato. Ainda depois da igreja estabelecida, muitos judaizantes ainda exigiam a circuncisão, exigiam esse ato externo, esse cerimonial externo. E o Senhor já tinha dito, não, isso aí já foi, isso aí acabou. E Paulo vai dizer, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Muitas pessoas vão oferecer coisas para nós, para a igreja, que Deus efetivamente não está pedindo para nós, que Deus não está necessariamente exigindo que nós façamos. Ou podemos fazer, mas dentro do seu lugar. Podemos fazê-lo, devemos observar, mas dentro da perspectiva correta. Eu imagino que se um judeu quisesse praticar a circuncisão, não haveria problema nenhum. Mas não que isso daria a ele uma posição melhor diante de Deus, uma posição privilegiada diante do Senhor. Não, de forma alguma. Paulo vai dizer, versículo 4, se alguém quer confiar na carne, eu muito mais. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Vai colocar aqui 6 características que mostram que Paulo, se ele quisesse se orgulhar da carne, ou seja, dos seus feitos, das suas obras, das suas conquistas, ele era a pessoa ideal para fazer isso. Trazendo para os nossos dias, irmãos, o que poderia ser essas coisas? Circuncisão, o que representaria? Talvez façamos aí um exercício mental, trazendo tudo isso para os nossos dias. O que seria a circuncisão nos nossos dias? O que seria a linhagem de Israel? Tribo de Benjamim? Como que nós poderíamos linkar com a nossa realidade hoje? Porque nós não somos judeus, e nem estamos ali, nem temos aquela herança hebraica que Paulo tinha. Fariseu, perseguidor da igreja. Na verdade eu elenquei aqui 7, 7 características. Circuncisão, linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja e praticante da justiça. 7 características. Nas minhas meditações, eu pensei, o que seria a circuncisão hoje? O que poderia se assemelhar à circuncisão? Não o memorial, não o ato espiritual, o significado, mas simplesmente o rito externo. Tem muitas igrejas, irmãos, que você chega hoje, se você quiser ser batizado na semana que vem, você já pode. É um ato externo. É um cerimonial que a igreja deve observar? Claro que sim. É uma ordenança de Deus, dentro da perspectiva bíblica correta. E perceba que eu não estou falando aqui de aspersão ou imersão, eu estou falando aqui do entendimento do que é o batismo. Muitas pessoas entendem que ser batizado é ser salvo.
Se você quiser ser batizado, ser salvo, você precisa ser batizado. Ainda tem muitas pessoas que confundem isso, que pensam que só serão salvos se forem batizados. E que no momento que forem batizados, agora eu estou bem com Deus, eu alcancei uma posição de destaque aqui na vida espiritual, no corpo de Cristo. Não, você não alcançou nada. O batismo é um cerimonial externo que nós precisamos fazer, claro que sim. Porém, qual é o valor aqui? O que eu entendo por batismo? É um testemunho externo do que eu já fiz em Cristo. Que eu morri para o mundo e ressuscitei para uma novidade de vida. Paulo vai falar isso em Romanos. E então, como eu quero testemunhar isso aos homens, como eu quero obedecer ao Senhor, em obediência ao meu Deus, porque agora eu sou nova criatura, então o que eu quero fazer? Eu quero obedecer a palavra, eu quero me batizar, e eu quero fazer parte do corpo da igreja local. O batismo, pensado de forma errada, como uma condição para a salvação, é refúgio. O batismo bíblico, não, claro que não. Mas o batismo pensado de forma errada, como uma condição para a salvação, é refúgio, é escória. E quantas igrejas hoje estão pregando isso? Vem, irmão, vem aqui ser batizado. E o ladrão na cruz não foi batizado, e mesmo assim o Senhor diz para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Linhagem de Israel. Não tem nenhum judeu aqui. Tem um árabe ali, né? Não temos judeus. O que seria para nós linhagem de Israel? Olha, esse jovem aqui, ele é filho de crente, ele é filho de pastor. Quer dizer nada, né? Ser filho de pais cristãos não vai dar a ninguém a condição de ele ser. Alguém, por exemplo, já ouviu falar dos filhos de Charles Haddon Spurgeon? Os feitos dos filhos de Charles Haddon Spurgeon? Alguém já ouviu falar dos feitos dos filhos de Hudson Taylor? Alguém já ouviu falar, por exemplo, dos feitos dos filhos de John MacArthur? A gente está falando só de pastores, né, ícones da história da igreja americanos, mas no Brasil, por exemplo, alguém já ouviu falar dos feitos de Augusto Nicodemos, dos filhos de Augusto Nicodemos? Não estou dizendo que os filhos desses homens são perdidos, ou né, até tivemos esqueci o nome dele também agora. O filho de... Escreveu vários livros, né? Mas juntamente com Paul Washer, aí, é um homem também que tem escrito bons livros, né? Uma ótima doutrina, ótimas pregações. Mas o filho dele, me perdoe eu ter esquecido agora, mas o filho dele desviou-se. John Piper, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. John Piper. O filho dele se desviou. O fato de John Piper, né, ser um expoente no mundo evangélico, né, na literatura, nas preleções, e ser usado por Deus para edificar muitas vidas, e não há dúvida com relação a isso, não significa que o filho dele é alguma coisa. Não estou dizendo que todos os filhos de todos esses homens são pecadores e estão desviados, só estou usando o exemplo de John Piper, mas Deus não os chamou para terem a mesma relevância no meio evangélico como os seus pais. Por quê? É Deus quem vai separar determinadas pessoas para determinados ministérios. Ser filho de crente não significa, ou de pais crentes, né, ou de pastores, não significa efetivamente que você será alguém realmente usado por Deus dentro da mesma relevância. Não necessariamente. Né? Tribo de Benjamim. O que seria a tribo de Benjamim para os nossos dias? A tribo de Benjamim foi uma das que ficou com Judá quando da separação das nações, né? Duas ficaram ali e o povo do norte se desviou, né?
Benjamim ficou juntamente com Judá. Ou seja, uma denominação ou um segmento mais tradicional que preserva as tradições da igreja primitiva ou da igreja antiga. Isso também não significa nada. Que eu pertenço à igreja batista, eu pertenço à igreja histórica, igreja batista fundamentalista, meu pai era pastor fundamentalista, meu pai era pastor batista, pastor presbiteriano ou pastor congregacional. Não quer dizer nada. E eu pertenço, sou membro da igreja batista, tal. Não significa nada. Não muda nada. O que vai mudar aqui é o seu relacionamento com Deus. A sua vida com Ele. Em qual igreja você é membro, isso não vai mudar nada. Se é tradicional, se é... porque é pessoal, é particular. Fariseu. Os fariseus eram um grupo mais forte, né, mais eloquente na pregação das suas verdades, né? Mais severo, podemos assim dizer, na preservação ali das suas doutrinas. Imagine, por exemplo, que você é um crente ativo no sentido de militante. Não significa realmente que você está fazendo. Nós temos muitos militantes hoje, até na política, né? Todas essas coisas podem ser boas, mas não significa efetivamente que tudo isso tem ou possa ser algo espiritualmente de valor. Até falando dos políticos militantes, eu acho que como político vale a pena militar, né, por uma causa, mas não confundir uma coisa com a outra. A igreja é a igreja e não podemos confundir uma coisa com a outra coisa, a política com a igreja. Você pode ter seu partido, você pode ter a sua ideia, né? Vejo muitos políticos entrando na política para mudar o Brasil, isso não vai acontecer. O Brasil não vai mudar porque nós, igreja, estamos lá, né? Até por causa de uma visão, sabemos que o mundo cada vez mais vai se distanciar de Deus e o nosso trabalho é permanecer firmes no Senhor. E se eu quiser ser um político, eu posso ir lá, posso trabalhar, né? Mas não para querer mudar o mundo, isso não vai acontecer. E eu não posso ir lá exigir que as pessoas creiam em Deus. Como político, vou fazer com que o Brasil seja do Senhor. Não, o mundo jaz no maligno. Isto é um ponto. O mundo jaz no maligno. E o Senhor vai separar aqueles mesmo que Ele chamou para a sua glória, para fazer parte da igreja. Vamos largar tudo, vamos esquecer? Não, claro que não. Precisamos continuar servindo ao Senhor, pregando, evangelizando, precisamos continuar trabalhando e buscando a santificação, e o Senhor no tempo certo haverá de honrar o nosso trabalho conforme a vontade dEle. Mas ser um crente ativo, militante da causa evangélica, necessariamente não vai dar a mim a condição de estar realmente vivendo ou experimentando algo de valor. Posso ser um perseguidor da igreja, ou, como Paulo era, né, um perseguidor da igreja. Posso ser um ativista, não somente um militante, mas um ativista expoente da igreja, do meio evangélico, da causa protestante ou da causa evangélica, mas nem por isso significa que eu realmente estou vivendo algo de valor. Posso ser um cumpridor dos meus compromissos, como Paulo vai dizer, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se eu tenho um compromisso na igreja, eu cumpro, chego no horário, eu dou o meu dízimo, eu faço tudo o que eu preciso fazer. E quanto a isso, quando fazemos isso, você não faz mais do que a obrigação, eu não faço mais do que a minha obrigação se eu for um cumpridor das minhas responsabilidades. O que nós temos aqui, irmãos, nada dessas coisas, elas necessariamente devem ser ruins. Ser circuncidado não tinha que ser ruim. Ser da tribo, da linhagem de Israel não tem que ser ruim. Ser filho de pastor ou filho de crente não tem que ser ruim. Da tribo de Benjamim não tem que ser ruim. Ser de uma igreja tradicional não tem que ser ruim. Não é? Ser um militante da causa evangélica não tem que necessariamente ser ruim. Ser zeloso com seus compromissos, isso não é ruim, claro que não.
mas nada disso significa que é superior à coisa de valor que precisamos buscar. E muitas vezes nos confundimos com isto, porque Paulo vai falar agora o que realmente de valor nós precisamos buscar, o que de fato nós precisamos desejar. Tem muitas pessoas que talvez não são nada disso, não são filhos de crentes, nunca foram de uma igreja expoente, de uma igreja tradicional, não são talvez muito conhecidos, é aquela senhorinha talvez que está de joelho orando ali todo dia na igreja, que ninguém talvez nem saiba o nome, aquele senhorzinho ali, aquele jovem que talvez ninguém conhece, mas ele está ali fazendo o seu trabalhinho, e estes possivelmente podem ter o maior, serem detentores do maior valor que nós devemos buscar. E o que é? Paulo vai dizer no versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Mas pastor, a igreja já conhece a Cristo, a questão não é conhecer a Cristo, a questão não é se você é salvo ou não. Claro que começa por aí, com o fato de você ser salvo, porque para você pertencer à igreja, você precisa reconhecer a Cristo como Senhor e recebê-lo em seu coração como Salvador da sua vida. Começa por aí, esse é o primeiro degrau, é o primeiro passo. Mas a partir daí, irmãos, a vida cristã não termina aí, a vida cristã ela segue. E Paulo vai dizer então no versículo 9, e ser achado nele. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos a Cristo, nós chegamos à igreja, nós chegamos a Cristo com os nossos temores, com as nossas dúvidas, com as nossas esquisitices, nós chegamos a Cristo com os nossos vícios. E o que precisamos fazer? Irmos nos despojando disto, irmos nos sendo limpos de todas estas coisas, para sermos achados nele, não tendo justiça própria, ou seja, todas essas coisas que nós falamos são refugos, são esterco, é escória, que não serve para fazer-nos crescer, e entender qual é a mente de Cristo, e entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E versículo 10, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu creio em Cristo, eu não creio no que eu faço, eu não creio na minha sabedoria, eu não creio no que eu conquistei, ainda que eu posso ter conquistado alguma coisa, eu não creio na herança que eu recebi dos meus pais, da minha igreja, eu não creio em nada disso. O que eu creio é em Cristo, versículo 10, para o conhecer. Será que algum homem poderia dizer, entre nós homens, seres humanos, olha, eu já tive experiência com Cristo, estou legal? Se tem alguém, ou se existiu alguém no nosso meio, da raça humana, que poderia dizer esse alguém seria Paulo. Eu já tive uma experiência, na minha conversão foi algo maravilhoso, eu estava indo perseguir a igreja e o Senhor falou comigo. Na minha experiência de vida, quantos milagres o Senhor fez através de mim. Eu fui uma vez e eu ressuscitei um jovem chamado Eutico. Eu não, mas o Senhor através de mim. Então eu conheço o poder de Cristo em mim. Eu tenho experiências maravilhosas com Cristo. Então eu já o conheço. Mas Paulo não diz isso. Ele diz, para o conhecer. Tem muito para eu conhecer de Cristo ainda. Tem muito que eu preciso saber dele, para ser achado nele. Não com relação à salvação, mas com relação à santificação. Paulo já sabia que era um salvo em Cristo Jesus, mas ele queria crescer nesse conhecimento de Cristo, nesta identificação com Cristo, nesta anulação do próprio eu, se é que podemos dizer assim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o tesouro que precisamos buscar. Esse algo de valor que eu quero. Não é o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço ou deixo de fazer. Isto é confiar na carne. Eu não quero confiar na carne. Eu confio em Cristo. Eu quero ser achado nele. Eu quero conhecê-lo mais e mais. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte.
eu desejo tanto a Cristo que eu quero ser como Ele. E se Ele morreu por mim, eu quero morrer por Ele. Se Ele deu a sua vida por mim, eu darei a minha vida por Ele também. Nada mais me serve, nada mais tem valor para mim. A gente sempre fala isso e jamais vamos deixar de repetir isto. Nós estamos dizendo que precisamos agora todos sair daqui, venda seus carros, suas casas, esqueça da vida, você não precisa fazer mais nada, não precisa estudar. Não, não estamos dizendo isso. Mas tudo que você fizer, por que você está fazendo? Por que você quer batizar-se? Por que você está dando o seu dízimo? Por que você está servindo na igreja? Por que você está tocando ali na igreja? Por que eu estou aqui pregando? Para ser achado nele. Para o conhecer cada vez mais, percebendo que eu sou fraco, que eu sou pequeno, mas que Ele é tudo em todos. E para a glória de Deus, em Cristo Jesus, eu possa ser achado como um servo útil, como um filho que realmente está servindo ao Senhor, cumprindo o seu propósito aqui nesta terra. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, mais uma vez se repetindo, ele não está falando de salvação ou não. Ele está falando da experiência da salvação, da ressurreição, da experiência de estar com Cristo. Portanto, irmãos, deve ser o nosso desejo de estar com e conhecê-lo. Lembram de Jó? Toda a saga de Jó, todas as experiências que ele teve que passar para chegar no final do livro e dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essas experiências nós precisamos ter. Nós não vamos conseguir isso fazendo cursos, fazendo a leitura da Bíblia em um ano. Nada disso é ruim, por favor. Mas é aquele tempo com o Senhor, de derramando lágrimas diante dele, dizendo: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti na minha vida. Trabalha em mim, trabalha no meu coração, molda o meu ser, para que eu possa ser achado em Ti. Para que assim possamos crescer, servindo ao Senhor, e sermos usados por Ele, conforme Ele mesmo quer. E até nesse desejo de querermos ser, nós projetamos para nós. Eu conheci certa vez uma missionária que chegou em determinado lugar e disse: não, porque nós queríamos ser muito conhecidos aqui, nós queríamos fazer diferença. Você não tem que querer nada. Você tem que fazer o seu trabalho hoje. Seu tempo com o Senhor, seu tempo de oração, seu tempo de estudo bíblico, seu compromisso. Você é um missionário, faça o seu compromisso. Você quer sair, você quer evangelizar, quer distribuir folhetos, faça isso, mas não projete em nenhum momento que você quer chegar naquele ponto diante dos homens, entende? Quero ser grande, quero fazer um ministério relevante. Quem vai decidir isso não sou eu, mas é o Senhor. O que me cumpre é conhecer a Cristo cada dia mais e ser achado nele, vivendo a vida de Cristo em mim. Estamos dispostos a isto. Esta é a proposta do Senhor. E quando fizermos isto, e em fazendo isso, nós vamos entender que aí está a nossa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, não na carne, não no que eu tenho, não nas minhas conquistas, mas alegremos-nos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esta é a palavra de Deus. É isso que Ele fala para nós. Rejeitarmos o que é refúgio, rejeitarmos aquilo que o nosso coração gosta. Eu me saboreio quando alguém vem e me elogia, e eu posso me orgulhar, mas diante da sublimidade de Cristo, isso é refúgio, isso é esterco, isso é escória. Tem o seu valor você reconhecer o que alguém fez, ótimo, mas Satanás também sabe usar isto para derrubar-nos da nossa capacidade ou da nossa condição de estarmos confiando em Cristo, para colocarmos numa situação de confiar em nós mesmos, rejeitando a Cristo, o valor maior que temos, que é a sublimidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã. Lutemos, irmãos, esta luta constante contra os nossos adversários, lutemos contra os cães, contra os maus obreiros, para que o nosso desejo, lutemos contra o nosso próprio coração, para que o nosso desejo seja tão somente
glorificar ao Senhor e sermos achados nele, crescermos na comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar o hino Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, não sei qual que é o número, hino do Voz de Melodia, peço aos irmãos, aqueles que podem,